Lucas, capítulo 10, versículo 38. Está na página 1362, não é isso? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos... Marta e Maria. Pode ler. Posso ler? Pode. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhes que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ler mais uma vez? Tão pequenininho, né? Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Palavra Da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. O Evangelho é tão pequenininho, eu tenho a impressão, eu com certeza, que até dispensa explicação. Não é? Às vezes assim nós vamos partilhar, porque nós vamos descobrir coisas maravilhosas que estão por detrás desses pequenos versículos aí. Marta e Maria são as irmãs de Lázaro. As irmãs de Lázaro. Eles moram em Betânia. Betânia é o lugar onde Jesus vinha para descansar. E a casa que ele escolheu para descansar era exatamente a casa de Lázaro. João vai fazer a narrativa da ressurreição de Lázaro lá no capítulo 11 do Evangelho de São João. E lá vai estar Marta e Maria aparecendo de novo, Lázaro sendo ressuscitado, tudo bem. Mas este Evangelho de Lucas é um pequeno trecho da estadia de Jesus repousando em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, olhando este contexto, você vê que Jesus está numa casa. Não é verdade? Tudo bem. Então, o que acontece lá? Vamos lá? Como em toda casa, né? Tem. Recebido por Marta e Maria. Como em toda casa, tem várias coisas, vários afazeres, Isso. Muito trabalho. trabalho. É. Mas o que aconteceu lá nessa casa? Jesus chegou, não é? E o que aconteceu? Qual a diferença entre Marta e Maria? Foi recebido só por Ei? uma, né? Eu entendo assim que hoje eu refleti assim, né?
as duas receberão Jesus, as duas recebem Jesus, né? Só que uma tem uma recebe Jesus mais contemplativa, mais querendo ouvir Jesus, né? Aprender, ouvir o ensinamento de Jesus. A outra, eu entendi assim, que ela, eu até me coloquei no lugar dela, né? Da segunda, que eu vou falar. Ela é mais ativa, ela é aquela que quer fazer as coisas, quer receber o Jesus, mas quer fazer a comida para Jesus, quer limpar a casa para Jesus chegar. E ela não dá tempo para ouvir Jesus. Uma se preocupa em arrumar Ela e não a se outra preocupa. em ouvir. Eu me coloquei assim. Às vezes, eu me vejo muito assim. Eu não dou tempo ali para ouvir Jesus, para ouvir o que Ele quer falar comigo, e para eu ouvi-lo, para eu aprender com Ele. Eu quero ficar na lida, nativa, né? Então vamos fazer, Eu fiz esses dois paralelos. vamos fazer uma enquete aqui. Vamos fazer uma enquete. Eu fiz assim. Não, vamos fazer uma enquete. Enquete, ó. A enquete, começando lá. Chega E nós aqui, temos que tá na responder, casa. nós temos que responder. Se você é Marta ou se você é Maria. Não é o que você gostaria de ser, não. O que você é, Marta ou Maria? E eu sou Marta. Marta. Você? Eu gostaria de ser Maria, mas Você é Maria. Tá. Bom, se ele chegasse na minha casa hoje, se eu uma fez sala, né? E a outra ficou fazendo os afazeres. Eu acho que eu não faria sala, acho que não. seria Eu acho igual que eu aqui. ia fazer. Eu acho que seria igual aqui. Você vai ouvir. Não, Não, mas Uma fez sala pra ele, a não outra. pode, não. Bate meu marido. Vocês não Não, podem se ele buscar me- explicação, não. não é explicação. Não é explicação. A pergunta Eu sou é: Marta. quem é você hoje? Hoje. Você é Marta ou você é Maria? Hoje, quem é você? Hoje. Você, para ser Maria hoje, o que você fez para ser Maria hoje? Hoje, E o que você fez? Você foi Marta ou foi Maria? Aí nós descobrimos que 24 horas por dia nós somos Marta. Marta. E não sobrou nem 10 minutos para a gente ser Maria. Esta é a grande conclusão que eu ia chegar, mas começou a confusão aqui. Então, para que é confusão? Não exagera. Está dizendo o seguinte: Jesus chegou. Essa é a ideia. E tem outra coisa. Ele não chegou de surpresa. Ele tem um convívio saudável com esta casa. Ele é de casa. Ele não é visita, ele é de casa. É a casa que ele repousa. É o lugar em que ele descansa. Então ele chegou. Então, na sua casa, Jesus descansa? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós. Na minha casa, Jesus descansa? Na minha casa, eu tenho agido como Marta ou como Maria? No meu dia, eu sou Marta ou sou Maria? E nós vamos descobrir que nós sofremos, choramos, porque nós queremos ser Marta. E nem para ser Marta nós servimos. Porque a gente se frustra. A gente vive procurando coisas que muitas vezes não são nossas. E nós esquecemos do principal e ficamos cuidando do secundário, daquilo que não agrega nada, aquilo que não traz nenhuma riqueza e nenhum crescimento para você. E esta riqueza, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de posses, eu estou falando riqueza espiritual. Não traz, não agrega em você. Você não é melhor pai, não é melhor marido, nem melhor esposa com aquilo que você está preocupado hoje. Então, esse evangelho, embora pequenininho, ele é muito sério. E tem que nos levar a nos colocarmos como os personagens. Quem sou eu neste evangelho? Ô Jackson, agora um trecho aqui desse evangelho que fala assim, ó, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu colocaria o meu nome, Mercedes. Andas muito inquieta. E é isso mesmo, isso foi que a conclusão foi essa, que nós somos
Marta, nós não somos Maria. Mas nós estamos reunidos aqui Para poder buscar. para que nós possamos separar as duas coisas. Não pode você ser 100% Maria e 100% Marta. O que nós temos que buscar é uma vida onde o equilíbrio faz a diferença. Então, nós temos que cuidar dos nossos afazeres, mas não esquecer de que aquele que nos permite tudo fazer é aquele que tudo fez. Verdade. Porque sem mim, Nada. nada podeis podeis fazer. Só que nós vamos fazendo coisas como se nós fôssemos o principal, o ator principal, e nós não somos o ator principal. Nenhum de nós pode acrescentar um só côvado. Esta é a observação de Jesus à nossa existência. Nada. Você não pode acrescentar um segundo à sua vida. Não pode. Você não tem esse poder. Não tem um rei que diz todo o meu reino por mais 1 minuto de vida? Todo o meu reino por mais 1 minuto de vida. Ele não pediu 1 hora, não. Nem 1 dia, nem 1 ano. Ele pediu 1 minuto. E não levou. Então, para que nós possamos entender o que nós estamos falando, vamos pegar Lucas mesmo, 12. Deus, você vê que ele vai puxando a gente, não vai? O que está escrito aí? Lucas 12, 22. É só virar a página. Lucas 12, 22. Qual o título? É bom. Vãs preocupações. Lucas 12, 22. É que o meu título é diferente. Qual que é o seu título? É bom confiar. Vãs preocupações. Vocês estão em Lucas, hein? Vãs preocupações. 12, Capítulo 22. 12, versículo 22. É bom confiar. Então leia o primeiro versículo. Jesus voltou-se então. Então é esse mesmo. Então é bom confiar, não é isso? É, o meu é. Tá bom. Vamos ver, é bom confiar em quê? É isso que nós vamos ver. E aqui, no nosso caso, é vãs preocupações. Então pode ler, quem gostaria de ler. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem. Não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com os que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis
e dá esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão, onde a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Esse evangelho. este evangelho, grudado no outro, Pronto. resolveu todas Das as da nossas, Marta, né? Então, o que nós chegamos à conclusão que nós temos que fazer uma transição de Marta para Maria. E o nosso tesouro tem que ser Jesus. E se o nosso tesouro é Jesus, o nosso coração tem que estar cheio dele. Não é isso? Se o nosso coração está cheio dele, e ele é o nosso tesouro, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o meu coração está em Jesus, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração, ou daquilo que eu tenho como tesouro, e a minha boca vai falar do meu conteúdo do coração, ou seja, do meu tesouro. Aí nós somos enviados a pregar o Evangelho, porque nós vamos falar dele. Eu não vou falar de mim. Ide ao templo e pregai ao povo as palavras desta vida. A pergunta é, que vida? Da vida que você leva. Porque se você não levar uma vida íntegra, uma vida cheia de Deus, com que argumento você vai vender Jesus? Ninguém vai querer comprá-lo, porque você não tem argumento, você não tem base. Você não tem como convencer as outras pessoas. Você não dá exemplo, não é testemunho. Então você continua sendo Marta. Aí você vai construir igreja, vai reformar a igreja, vai fazer pátio, vai fazer edifício, vai fazer seminário, mas não vai fazer Jesus aparecer. E você se coloca no fazejamento das coisas. Então é melhor você ser engenheiro, construtor, você estaria no melhor lugar. E você não deveria ser sacerdote, deveria ser engenheiro. E você, engenheiro, por que não constrói algo melhor? Por que não constrói a sua família, a sua comunidade? Então tudo isso mexe com a gente. Quantos de nós perdemos as oportunidades, que foram inúmeras, de sermos Jesus para o outro e nós não fomos? Quantas oportunidades nós perdemos por sermos Maria e nós preferimos ser Marta? Porque Marta nos coloca no mundo, Maria nos tira do mundo. E o mundo é gostoso. O mundo nos leva a ter poder, prazer e ter. São três coisas. É o ter, o prazer e o poder. E a Marta adora todos esses três. E é isto que nós temos que começar a repensar. Então, vocês estão vendo como é que Jesus conversa conosco, como é que o Evangelho fala conosco, como é que a Bíblia fala conosco. Nós pegamos, não é? De 38 pequenos versículos. No entanto, nós temos a nossa vida contida nesses 3 versículos. E a gente descobre que, apesar de serem 3 versículos, nós nos enquadramos em Marta. Nós já devíamos ter mudado. E nós não mudamos. Pelo tempo que nós temos, pelas nossas idades, nós deveríamos ser mestres das coisas de Deus. Nossa, como é difícil viver, meu Deus do céu. Nós deveríamos ser mestres das coisas de Deus e nós não somos. Nós somos crianças que precisam de mingauzinho, porque comida sólida
nós ainda não estamos preparados. Mas quando é que nós vamos estar? Por isso que precisa a nossa opção por Ele. E a nossa opção por Ele tem que ser uma opção radical. Não é uma opção do mais ou menos. Não é do mais ou menos. Por isso que ele tem poucos amigos. Mas é uma luta diária, né? Eu diria que é horária. Outros dizem que é minutária. Toda hora a gente fica se policiando. Mas é toda hora mesmo. É toda hora. Olha, nós não somos... Nós não seremos perfeitos até que a perfeição nos chame. Mas uma coisa nós temos que colocar. Antigamente, eu vou falar de mim, e vocês vão entender. Antigamente, eu não sabia que Jesus existia. Embora houvesse falar, embora tivesse lido, embora frequentasse missa, embora eu fosse à igreja com meus pais, lá na Santa Terezinha, fábrica de árvore, no Pacatito, não era significativo e não era tesouro. Ok. Então, de repente, alguma coisa acontece e você vai fazendo as suas opções, e cada vez mais radicais. E cada vez mais você separa o joio do trigo. Tudo bem. A ideia é, então você conseguiu? Não. Mas você, melhorei muito. Mas e aí? Falta muito. Então, a ideia é que nós temos que entender é que nós, enquanto caminhamos, enquanto viajantes, nós caímos. Mas Deus não está preocupado com as nossas quedas. Ele está preocupado com a velocidade com que eu me levanto. Porque não dá mais para ser rastejante. Não dá. Embora eu reconheça que eu caí, o reconhecimento do eu cair me implica no empuxo de baixo para cima, o que me faz levantar automaticamente. Porque não dá para voltar a ser escravo. Não dá. Não dá para ser o Jackson de ontem. Não dá. Então, não dá para ser a Vera de ontem? Não dá, não dá, tem que mudar. Não dá para ser o Walter de ontem? Não dá. O Walter tem que ser de agora, eu tenho que ser de agora. E talvez meia hora antes eu tenha cometido algumas coisas irregulares. E agora me vem à cabeça. E eu falo, meu Deus. Então, quando eu falo, meu Deus, significa que eu preciso me retratar, eu preciso me policiar, eu preciso melhorar. Então, isto é constante. Então, não é que você vai deixar. Considere adúltera, a mulher adúltera. Se coloque no lugar da mulher adúltera. Jesus não perguntou para ela quantas vezes ela fez, nem com quem fez, se gostou ou não gostou. Jesus disse simplesmente, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, esta colocação tem que ser para a nossa vida. Até aqui eu cheguei. Então, eu ainda não estou no juízo final. Não. Ele ainda não me chamou para prestar conta. Não, então eu tenho tempo ainda. O vestibular não chegou ainda. Porque a hora que chegar o vestibular, aí esquece. Aí você tem que estar de frente dele, aí não tem desculpa, não tem tempo, não tem mais nada. Mas enquanto nós estivermos acordando, é melhor que a gente esteja durante o dia e não durmamos. Então é um levantar constante. Então vamos repetir, nós não podemos medir pelo rastejar, temos que medir pela velocidade com que nós nos levantamos para uma nova vida, para um novo recomeço. Tem que recomeçar, tem que ter coragem. E nós temos que entender que Marta faz parte da nossa vida. Nós não vamos jogar Marta fora nunca. Mas eu posso melhorar a Marta.
E eu posso dizer para Maria, sai um pouquinho aí, que esse joelhinho dele aí é meu agora. Quem vai ficar no joelhinho abraçado no joelho dele sou eu. Dá licença, Maria, que Marta quer ficar um pouquinho aí. Isso nós podemos fazer. Então, quantas vezes você perde a oportunidade de passar por uma igreja, entrar, para o carro, entra, diz, oi Senhor, tudo bem? Tudo bem. Valeu. Pronto. E sai. Não precisa ficar 3 horas lá, não. Só falar, oi. Não é isso? O Santíssimo fica exposto toda quinta-feira, o dia inteiro. Está lá. E você vê que tem umas pessoas que não saem de lá, as Mariazinhas estão lá. Elas fizeram a opção delas. E tem mais mulheres do que homens. Claro que tem. A proporção é de 100 para 1. Mas tem o Mario lá também. O Mário lá também. Tem o Mário. Então eu vou ter que ser Mário. Você, mulher, vai ser Maria. Faça a opção por isso. Escolha um tempo, curte esse Jesus. E a velocidade com que você se levanta vai ser cada vez maior. No começo você ainda leva tempo. No começo o povo hebreu tinha saído do Egito. Na primeira confusão eles tiveram saudades da cebola do Egito, tiveram saudades da carne do Egito. Quer dizer, eles colocaram a escravidão em segundo plano. O mais importante eram os alimentos. Como é que pode você ser libertado e você ter saudade do tempo da escravidão? Isso que aconteceu com os hebreus, por isso que passaram 40 anos no deserto, comendo maná. E mesmo assim se revoltaram. Aí tem o episódio das cordonizes, que eles queriam carne. Gente, Êxodo é um livro para vocês lerem. É fantástico, vale a pena ler. Lê o Êxodo, gostou da história? Lê a história de José do Egito, gostou da história? Lê no livro dos Números. Vocês vão ver um Deus apaixonado conduzindo o seu povo de cabeça dura ao longo dos tempos. E é o que Ele está fazendo conosco hoje. Com muita paciência. Olha, todos nós podemos testemunhar hoje. Todos nós, sem exceção aqui. Deus não desistiu de nenhum de nós. Apesar de sermos como somos, Ele não desistiu. Ele ainda aposta na gente. Ele ainda põe fé em nós ainda. Então a gente tem que decepcionar menos. Tem que procurar fazer a diferença aonde nós formos. Amém? Amém. 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 Sim. Alguém quer completar alguma coisa, quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade, vamos lá. A gente está aqui para isso mesmo. Estão lembrados de um texto que nós já passamos, que me veio na cabeça? Está lá em Jeremias capítulo 6. Pega Jeremias 6, que vale a pena. Enquanto isso, alguém que gostaria de falar alguma coisa, vai pensando aí. Jeremias capítulo 6. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1043. 1043. Olha, visão do sítio. Acharam? Qual o nome? 16, né? Mateus, capítulo 6, versículo 16. Isso. Aí vossos passos. Então, o que o senhor está dizendo para nós? As vãs preocupações, ou nós sermos Marta e Maria, a diferença, a opção está em nós termos coragem de parar. 1043.
coragem de parar. E nós muitas vezes não temos coragem de parar. Porque as nossas perdas humanas vêm de encontro às nossas riquezas espirituais. E nós, por sermos carnais, nós desprezamos o tesouro do Espírito. E a gente abocanha o mundo e esquece do principal. É assim que acontece conosco. Então ele está dizendo assim, sustai vossos passos. O que significa? Para. Você está correndo demais. Você está preocupado demais. Para. Sustai vossos passos e escutai. Ele está pedindo para que a gente pare e escute, porque a nossa correria não nos permite escutar. Volta um pouquinho antes. Pega o versículo 10. Aí, 10 aí. Acharam? O que está escrito aí? Quem falar? A quem falar? Quem tomar por testemunha para que me escutem? Estão-lhes os ouvidos incircuncidados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-lhes objeto de tédio e nela não encontram prazer algum. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Nós não temos prazer na leitura da Bíblia. Isso é verdade. Não tem prazer. Nós não temos ânimo. Nós achamos leitura chata. Nós não entendemos, e por não entender, não vamos procurar saber. Esse troço está escrito lá atrás, faz 1500 anos, esse troço não é para mim. E nós nos esquecemos que a palavra é viva, é eficaz. É como uma espada de 2 gumes. Vai na medula dos nossos ossos, lá dentro. Essa é a palavra. Ela penetra. Mas nós somos temos os ouvidos incircuncidados, ou seja, tapados. Nós não queremos ouvir. E a palavra do Senhor nos coloca com sono. Nós dormimos, nós ficamos relaxados. E a gente diz o seguinte, em casa tem que mudar. Só que a mudança não é você. Você vai ter que mudar. Sua mulher, o seu filho tem que mudar, mas você não muda. Então não adianta, a mudança tem que começar com você. Não adianta, a Wanda não está aqui, não adianta eu mudar a Wanda, não. Sou eu que tenho que mudar. E assim vai indo. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, se quisesse falar aqui com alguém que não está aqui, Ele teria trazido. A gente fica imaginando, seria bom fulano estar aqui, seria bom ciclano estar aqui, seria bom fulano estar aqui. Se quisesse, Ele teria trazido. Como Ele não trouxe, quem tem que ouvir aqui somos nós mesmos. Então, gente, vocês já chegaram à conclusão que nós somos os piorzinhos de São José dos Campos. Vocês já sabemos, né? Nós somos os piores de São José dos Campos. Por isso que Ele colocou a gente dentro dessa sala aqui, para ver se melhora. Bom, graças a Deus, é verdade. Entenderam bem? Ainda vai ter um falta. E São José dos Campos está com quase 700 mil e ele escolheu esse pequeno rebanho aqui. Né? Ai, gente, que delícia, meu Deus. Mas para a gente aprender e levar para os outros. Sustai vossos passos, e informai-vos dos caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação e segui. Encontrareis quietude para onde? Para as vossas almas. Ele não falou corpo, ele não falou, vocês vão encontrar sono, vocês vão dormir. Ele falou, vocês vão ficar em paz interior, quietude para as vossas almas. Gente, existe uma grande diferença entre o sono do mundo e o sono de Deus. A quietude para as nossas almas. Lá fora está trovejando, mas você está em paz. E é nele que a gente encontra a quietude para as nossas almas. Amém. Vinde a mim, vós todos que estáis Cansados. cansados, aflitos,
sobrecarregados, Eu vos sob o aliviarei. fardo, eu vos aliviarei. Aceita a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Dois lugares em que ele mostra que a preocupação dele não está no corpo, está em nossos corações, está no nosso coração, está na nossa alma. É onde ele vai nos colocar em repouso. É aqui dentro. Aqui é que a paz habita. Pode estar o mundo inteiro agitado, mas você está em paz. Não há paz, dinheiro que paz. pague. Não há, não há. Ninguém pode comprar. São qualidades adquiridas. Não são natas. Nós temos que adquirir. Eu estou chegando lá, devagarinho. A gente chega. Vamos fechar nossos olhinhos? Fechador. Não pode dormir, Marta. Mas pode dormir. Ai, meu Deus. Pode, agora Pode dormir. Está autorizado a dormir. A minha vivência na rua do dia a dia, já que isso é interessante, quando eu